Despacito sonata, ai farina batar no hare, foi sindiak bati moroa, katana ai sua kenshada, me makani hodiala serviço, que heraya mostu kosar suli, me makami ni amor sorloro. Radio ouvintes, Hasoro Malo Falehou Fina Nunes e a programa Agricultura by edição Fulang Idanemian. Espera e me dia. E a programa ne a me se fossai informação com a metodo cultivação ferrocropa nebe mak e a liang latina Solanum tuberosum. E a Timor-Leste, daudau ne domina e a mercado mak ferrocropa importação, tamba produção ferrocropa local, quantidade se menos liu e a mercado. Ferrocropa hanesamos espécies Solanaceae ka categoria hanesa modo. Adubu dia kodi habokurai, pamaluk timoro antoma, maitaburas timor lorosa. Ferrocropa durante ne itahatene kata quase município roto kuda, mas be ema roto reconhece kata Ferrocropa maioria husi município Ainaro posto administrativo Mauvisi no Hatubelico. Tamba antes Ferrocropa importação tama mai Timor-Leste, Ferrocropa husi Ainaro magdomina ia mercado. Mas be ia tinan rihun rua tolu ate tinan rihun rua hitu, Ferrocropa local quase lakon. Tamba estraga husi peste nebe makhalo Ferrocropa sira dorok no athotu. Malu Cronana Insira, do Irmai, staff técnico da Direção Nacional Agricultura e Horticultura, Sr. Comar Mendonça, se explica essa preparação RAI antes cura Ferrocropa do processo colheita. Mas be, Ferrocropa local nebe makusi itania vosira cuda antes ne, lá com total e atinan rihun rua tolo, totinan rihun rua hitu. Tamba peste camoras ida mak atake tofini detmos la iha. Ne duni e atinan rihun ruasia importa fali fini Ferrocropa honaran granula husi Indonesia mai Timor, depois hahu husi e hatinan rihun ruasanulo começa a barak, depois introduz ba agricultor sira to agora sira kuda helane. Viva Timor lorosa, viva agricultura. Ferrocropa ne 2003 mais to 2007 ne quase Ferrocropa local ne laiha mora sida maka halok ke Ferroc ne quase laiha durante 2003 mais to 2008 laiha tri to rendimento do agricultor ne sira quase para total 2009 2010 ita hala fali importação ida mai fali fosse Indonesia Lembang Ferrocropa ida ita bolo granula 2 ne Ferroc fini ita halamos piloto ida an kuda fali na ba depois 2010 ne ita hala fali colheita convida fali agricultor ser mai aprende fali o insa kuda Ferrocropa fini importação tamba tinang hirak leba tempo Indonesia tempo português ne tempo la hala importação tamba Ferroc hel Ferroc fini ne mas ser conserva mai to 2003 e 2003 mai to 2008 maka Ferroc Timor quase reita hala importação de 2009 2010 to 2011 ita introduz fali fini importação então ita cura fali na ba que nem resultado dia mínimo 5 toneladas por hectare então to a data Ferroc fini ita importa na tamba ita importa tina 2009 ita hala estudo ita hala pesquisa ita depois 2010 2011 2012 ne ita hala importação começa de 2015 mais né ita usa ona fini neve maka kaya helona fini neve meia Niamos hatutan processo kuda Ferrocropa primeiro ita tem que preparar antes kuda mais que kuda Ferrocropa hanesangona buat baibain ba ita ni agricultor sira mas bese quando la hala tuir sistema kuda husi técnico sira mak Ferrocropa se la for produção dia. Preparação rai atau kuda Ferrocropa primeiro ita halo seleção barai ba terreno
Ode hare condição rai ninia lua ninia karakteristik rai ni halusa. Depois segundo ita halo filarai hotu depois ita hasai ninia canteiro ita hafau hotu ita kerai kuak iha canteiro lara ninia distância rai kuak ne 40 centimos vezes 30 ne iha distância ne iha liur ne 40 iha lara ne 30 centimos. Depois ita kerai kuak hotona ita tau adubus conforme ita karaknya organik antau ita labela usa kimia organik ni quase ita hanori ona bitanya agricultor sira atau halo adubus organiku kada rai kuak kida ita tau kiluida ita tau gayu ni sini da bahaya kada rai kuak bahaya fase preparação barainya. Maluk agricultor sira, ita prepara rai antes kuda, ita mos tem que halo seleção bafini antes kuda. Tamba ferro cropa hotu laos atusai hanesan fini. Tem que identifica ferro cropa ne, tamba ferro cropa ne saudável no ninia tubong ne sai kalai. Prepara fini ita halo seleção bafini. Laos ferro cropa hotu ita tu sai hanesan fini, mas ita identifica ferro cropa ida nebema que ita categoriza hanesan fini. Ita tem hare ninia fisicamente ita hare kata fini ne saudável kalai. Nia label kanik nia tem ser tomak. Depois nia ita tem hare ninia tubung, ninia tubung ne label sailum ni matang ne começa na cloca ne maburu embryo. O ninia mata tunas ne sayona ita tahu na barai kuak na ita kuda baya barai kuak kita kuda tu barai kuak ni memang kita prepara tahu na ba kuda ita tahu linia tubuh ne saya depois ita taka fali rai ba fali ita label taka ne mata ne ninia tubuh ne ita taka rai laliu tempo bai lorong ne ita tinggal rega para bele linia rai hadu bus ne memang kita taka rai kuak ne bele kairona fine ne meti. Manutenção ba ferro cropa ne tu ir fazer. Primeiro, tem que hare distância kuda, depois hare ferro cropa balung, mate bele fokit no kuda fom vale. Tu ir mai bele hare mos gulma, siranebe mak moris ia ferro cropa larang, bele fokit tamba entra ferro cropa ho gulma, bele hadau malu nutrição ia rai larang. Agora manutenção ba ferro cropa, bye nita hare lai ia ninia distância be canteiro de canteiro ne começa o sikuda bato manutenção itane precisa fulangida para ita bele hare fali dut nebe makmoris o ita hare fila fali halo fali control ba fali are nebe maki ita kuda fe kropa ba ia canteiro serne karik fe kropa balung la consegue moris troca fali ho fini selo ema bolu penulaman ulang kuda fali ser selo bai hene ba ita fukit fali du serne be maka moris ena ba para ne la belle sai fali hansa bene la belle compete fali ho bai horis nebe mak moris seita la halaman tensau antau ai horis ne adubus nebe mak hahan nebe mak iha rai ne hadau malu fali ona ho fali gulma entre ai horis ne competition maka antau ita te o hote fali du sirne para hahan nebe mak iha rai ne pahoto keran dek bai horis para ai horis maka consumo los dek vitamina nebe maka balos ihen. Iha processo vegetativo ita bele taurai ba ferro cropa hum atunune ferro cropa bele produz ona ising depois ita mos precisa atuhare karik peste kamoras ruma atake hele ferro cropa ne ita bele usa líquido ka pesticida balu ka horpe hodirega ba ferro prefere. Manutenção ita halo dala tolu primeiro ita hamos te hotu ita husik tenia fulang ida faltan ita bahre ninia ai horis nenia saudável dia kona nia ita hare ne buras emo bolo fase vegetativa ne nia sai di dia kona ita bele ona ba baha fahurai ona ita baha fahurai ta ka bahen ne hum pehok sirane para nia bele produce ona ninia ni sinona para nia ita hafa hono para rai ne mamar para nia abutir nebe maka iha ne fehok ne kain ne nia bele mamarono bokano no para ne bele produce ni sinona nebe ita bai primeira vez agora fulang datan ita hafa horai bai segunda vez nian ne ita hafa hono para ita bele
hareona fehuk nene isingi hona tama ita hafaho rai de permero ita takadik pa ne hun tama ne fehuk sida guisi antau rai ita tako itu ande se ne isino ni rai okoson antau ita tingir pa hare filevar pa ne sene ita tingir boutan rai para ninia prosa nene ninia per fo espaço para fehuk ne bel bot ni sine bel bot relar ne pa ona ia fase manutenção nian tahare karik ni hetan ataque rumah hosi peste karik ita tingir halo prevenção imediata ita tingir fo pesticida mas pesticida orgânico tama ita agricultura ita fo treinono ko insato halo pesticida orgânico então ita rega líquido kahrope ita rega ho hand sprayer para nia peste nebe maka kairia fehuk ni tahanene bele mate para fehuk ni tahan la bele kanik sene kanik maka orsida ne bele fo impacto behen ninia nei sin kondo nia tahan kanik kanto ne kanik tanona to ne renteteng ne ba ona hen nising então orsida fehuk ni ita ke balum dorok kena ba tamane me ita tingir hare ba hani niebe peste niane Maluk agricultor sira tempo atu colheita lorencianulo ka fulan tolo ne fase nebe mak ita bele ona colheita mai be depende ba ita ni agricultor sira dala ruma sira colheita fulan roa hobalo de tamba sira atu fang ba mercado ne fehu kropa ne masimne lorencianulo fulan tolo ne to ne fase nebe mak ita bele hal colheita ta ona hanesa mos ita to lorencianulo ne kategori hanesa finimos ne ita colheita nebe mak tuir ninia esopene ni hanesane katane fulan tolo ne tuir ciência ne kata fulan tolo mas mos bele fulan roho balo bele colheita ne depende baiha itan na agricultor ser sempre tiang kata ami la bele colheita to loron tolo se mercado ihona ami hare fehuk ne bele ne ona ami bele colheita pa mercado bele on consumo ide bele to loron cianuro ne ita tamoni baiha depois ita colheita ita seleção que eram para tirar esse bot ne ba consumo ita agricultor ser bele bakura ida bekik ne ita tá querendo ba fini Normalmente ita colheita hotu lori ba armazém kafating nebe makita prepara ona tamba fehu kropa ne sensitivo los então ne kadar be bot los lahanesan ho ai horeselok ne duni fehuk ne ita lahabai to fulan tolo ne tubon sai fale ona então ita conserva quedas atunune sai fale fini ba ita atukuda agora colheita normalmente fehu kropa ita colheita ia tos ita transporta que vai armazém vai fate ni bema prepara ita ia tos ita tau karong ita hasaite ni kain serne hotu ni abutir hotu ita fehu ni serne ita tau karong ita lori vai fate ni bema kita prepara han agricultor serne ita ba kene serne fatira prepara sira fate ba para tau balla tau karong mai besira halote hadak mak sira fakir hadak leten para ni bele hetan anin depois Europa itla tag remanas nia servant day ki ha remalirin nia ni tu rasaune pele to fulan tolu começa se colheita te bela right to fulan tolu tamba ni circulação anin la hela bela heta pressão humana se ta tag carão ni perturbação entre carão fatene nível toro la Sistema colheita ne tama ona lorencianulo tem que colheita ona então ne kain sirane ita foki totu no husikela iha toslaran atunune sai adubos barai ne duni tirmai ita bele kuda fale Mai be quantidade ferro cropa local se dá pele responde consumidores hotu tamba produção se menos ne duni ita se carro ho ferro cropa importação e a mercado Claro que a quantidade de fibra local se dá bela tu be responde baixa consumidor todo. Tamba saída tamba produção se reproduz quase fante hotu. Nini porcentagem é 5% de como se rai. Então se rato halo luang labele, se rato halo bot labele tamba certain fan. Emaida kuda hectare ida certain fan. Fan hotu se ratau de cosi tonelada 5 se ratau la tonelada ida. Tamba se rakar fan para necessidade de família vai ser então tina nene ita sempre asur problema nene tamba ita la consegue ato bele sosa fali fini feu grebe magas hiraya par ita bele habarak fali tamane mak feu grebe mi hene sira tos nine sirne sira produz to sira fan tamba consumidor para clima fili feu cropane Atu desenvolve ferro cropa no compete e a mercado, governo tem que tal osan tinan onde importa fini ferro cropa, atu nune fahe ba agricultor sira e a município sira, nune tinan lima mai, produção ferro cropa e a mercado onde bele responde ona necessidade consumidores niam.
Ita tu desenvolve fio cropa para tu bele compete kawa tu bele reduz fio importação primeiro tina ne te tem que aloca osang para sosa fio fini la bele tina já distribui na fazem tamba agricultor cara tina ne será aumenta balon ne mak nion se ki balon ne mak kola hotono ne filaba halfalto que fio fini mak lato para tu bele distribui bale bele ne lolos ne governo tem que leus ministério da agricultura ta osang tina label para to tina lima tem esperança kata fio importação bele menos e bele para tamba fio cropa ne ia sabor ne bedia no vitamina ne bedia ba ita ne saúde tamba fio cropa ne be mak ita importa usinação Indonésia la iha diferença ho fio cropa local Timor-Nia. Katana ai sua queixada, mesmo a caminho de ala serviço, que é raia mosto com suli, mesmo a caminho amor e slorloro. Mas então tu vai na teu programa agricultural, e tem amor e sei dia que tá. Além de ne, agricultor ferrocropa e posto administrativo Mawisi, município Ainaro 103, tamba ferrocropa local ida tempo uluk sirakuda ne la con ona. Tamba peste o moras ne be mak atake halo ferrocropa dodok no ato tu quedas. Ne duni, dodão ne mak sirakuda ne ferrocropa importação. Quando colheita ona sira tem que fan hotu, tamba osang ne be mak sira hetang ho de sustenta economia familiar. Agora né que sente ita kuda hela mas ita toloro mercado ne fana dala ne mahola mas fan agora ne fana ne mahola tarar me toloro casa sala um dia que tem paciência também tem amor isso pode ser fe grupo ne que mais ne que kolda de dia que me sente triste então ide uluk ne lai hatana sente ma fala ida ne que sine ne mais ne que ne ita kan bani falio na ita bani na ne que ita tem que lore tana pa fano na se ita lore clear ne se pra toro kon ita ne do saun hu ita ne se clear la ruma se han tina fuina mas temo fale si Relio ormai fala sendo la dia. Teraimos ane sandia kli han makiha. Se hamnaram completa Cipriano dos Reis Mendonça, aldeia Hatululi, suku Mobisi, agricultura. Então sa itabahare ular lebih lehan, sa itarega helde, pois sa ular hangkarik tem que ambos tutuir. Se ita lori amboruk balo di rega ba ular hodemat. Pupuk kan sa tradisional ba rega morni. Feo kropan sa quando ita cuidado ne to fulan ruaida. Narang Octavio Mendonça Oliveira, husi suku Mobisi, hele aldeia Hatululi, ia grupo agricultor brigada. Ia feo cropa, kalau ami grupo ini kurane ia tempo ocupação português nia. Ami kura até agora. Ima ia ne ami so kar feo cropa ne ia ita uja na fatin tenen lokal, produto lokal memang itu ia na fatin promove. Nema kami hela depois ia nemos ami uja produto si reliurnya, anisang coincide luma feo cropa granula. Ya feo cropa ne ya parte lokalnya ami kuda nam hareba ya tempo da agora ya tempo udang ho tempo bailorong itu ya tempo bailorong ne ami começa kuda ia Juli mai to ya Agustus ne ami bela coletana vai tempo udang kata kita klima ya Timor ne ya bulan Desember ne ini udang começa makas antam tem kuda ia Setembro ou outubro. Depois vai setembro né ambil colheita ia novembro ou awal Desember. Quando vai outubro ambil colheita ia pertengahan Desember sana ambil colheita na para di bela acesso vai mercado. Nunemos, chefe Departamento Horticultura e Proteção das Plantas, Américo Brito, se explica com a bamoras capeste nebe mak ataque feocropa nebe mak durante ne agricultor siracuda. Ita ya Timor-Leste ni ya centro cultivação feocropa ne maka saya Hatululi ne. Pati dia kli maka Hatululi ne tempo narab ne makuda be feocropa na be to agora se kuda na fati e sira kuda feocropa na sira ia problema relação ho peste ne e dani te experiência na tina hira libana ia a 2005 da manega 2000 da manega acontece moras feocropa ne ha mate feocropa Hatululi ne wase tomak aresebe yani bane feo moris mane dorokotu la bele produce e fo isin isin ikuande la normal tamban ne tahasen dorokona be hetang moras ne maka mai usi fungus ka basini cendawan afecta ba e feocropa ne depois dorokotu la procedene pengalaman paling la dia klima kidane
tin hirapane maka te agricultor sira moso akfoda ko moras ne tamba balu sira ke conhecimento dia kona ba moras ne be hanon dia moras ne monusi malire muntu mai be idane diet moras ne usi tendawa ele matakan ne tahan do koto depois nyel moras la dia dia processo be fotossintesis la dia e produz ne isinus ki tempo ni ba feukropa la falha hotu ita apoiamos koko introduz feukropa granula ni ba halo dem produto ita koko halo fungicida koko para to ambil hamati kala depois mos ne ita ia fotinha sampai halo identificação pasir hotu ita koko pat baraka ni ba. Atu tolera ba moras ka pesticida, antes kuda ferrogropa tem que atenção ba fini are variedade nebe mak resistent no qualidade dia no sistema kuda tambali hosi botirane mak ita bele reduz moras nebe mak atake itane ferrogropa. Ini ihamos insekta ida nebe maka pura feukropa feukropa isine mas nyela dum perigo ia mas ida ne kata sintiba normal mos ia kutu nebe maka estraga feu nyatahne ni supade ai ida ne mas ia mos ne normal ladum makasane moras ne depois ita are kata aksamba atu kontrol moras ama penyakit feukropa ne dalam barak mai tahlau tabele usa variedade media clio variedade resistente para estragos kari bele toleran arti feukropa ladum hetan estragos makas ni bele hasis anusi na estragos ne liliuma moras ne ina misione te moras be tahan do me atak ene maka perigula halima bele mosi ya cura ne matinga atenção minha linha cura ne para la bele mosu distância ne basically la dia depois do outro tinha mos be que tos nini se makas lo só ita bele usa pesticida ne que ono insecta que usa insecticida essa morasida o ina menciona ne usa fungicida ka ou bactericida que tori control tem que usa tipo de pesticida ne tem que claro bele efektif odi be controlo peste ne be makomosune itane bele resolve sira tem serviço hamoto entre grupo entre agricultor sira ne problema kari sira tem halo action hamoto klabele ida halo action controlo balu la halo ne kata ke fatin da area da faline bele reduce moras ma be selune la bele reduce nia bele dait ba mai ne ba itane no precisa sira serviço ne ya grupo ne arane para bele resolve problema sira moson sane. O insamak itabele prevene no cura moras ka peste, nebe mak atake ferrogropa ne. Ita tem que hare sanitação ai horis tamba hama ka peste usa fali ai horis selo e a ferrogropa ne. Então, daet mai be bele estraga hotu ferrogropa sira ne. Neduni e a ferrogropa balung nebe mak mate ka dodok bele fokit hodi basunu atunune la bele daet fali ba ferrogropa selo. Prevene diagnosi também ação não é prevene ou curativo. Prevene mas tem que usar variedade sane, tá regula agora sim variedade resistente depois hamos tu cura distância atenção dia para lo matar de tamanho dia que ba cria be micro é agora sim led ne tem que untuk para label hamos moras makasen ba tambah ya insenta balu gosta subara tan okos ne tan okos tambah mahon dia tor matan larun tamah dia ni subara okos ne ba nya tolu ne ba nya pues tolu na fere ni estraga makas tande at preventive ne para kuda distância ne para lor mata ne bele tamat pisa sabe ninya suhu ya entre ayo sineled ne para hadok idane sirmos la bel subara okos ne se ba fati sel debe maka mahondia idane preventive depois sanitação da ruma sa hamane usa fale ayo segundo ida para tu rai tolong hene ba subare ne ba atau hamot gane sai fale sarambot ba desember amakasen ba udi dait fale pas idane precisa la halimat tesam ia feukropa hun ida rua maka ia doro klosona tengi fokit sai lori ba fatindok sunutia o sunia fatim sedia tambah bakteri ke morsin ba sei takura ba ta fa relara ne sei aguenta morsi ha relara sa cendao ga bakteri ne ba ne precisa sunutia sun halu motu tiene bele dait fale ba sirene maka sei morsi dia kala ne meter preventiva i da ruma kanu ita huskele ida doro dait ba ida to temperi nia nakfera nia adait makasoto na ai sirene feukropa barama beleta straus sansa tinang hira bakotu na sane primeiro hun ida ruaret mas tambah estrela tahu atenção hanon dia bye det be depois de cuidação suhu ia be lapangan mendukung losona maka moras na ferramenta makas
Ferrocropa ne tem que atenção mos ba saúde plantas atunune ferrocropa ne saudável quando moras com a ferrocropa bele tolera ba mora saída de. Haremos ba raini ben tukuda. Hatu beli kisene fatini dia ule kuda be. Sekari que adoro ya mos mora sinema ka causa ma ferrocropa ne doro que era larane. E depois na colheita temos bel lori tamato ya armazém. Se colheita tá fatin se armazém ni dai. Também ba ni haro doro ferrocropa ne bol ni scabies. Fungus dia mahalone, morsis kabis, polisi alarm pus ni dorok. Dorok ni herua. Dorok ida dorok tambah bokon de pus dois. Ida dorok mais marande ni ala is ni herua. Se ida dorok maka dois ne bokon bensai. Ne bele causa mosusi bakteri. Se las bakteri antau rai. Rai ni mungkin be la dia bakura Ferrocropa be panar pus causa Ferrocropa ne la dunia ni isinla abagama. Sekarang dorok ni marande pus musu Ferrocropa ni kuak ne dorok ni musu hanesa kabas mutine bele ita berhati kan fungus ma atau cendawan makalo dorok ni ba idanemos da rumah tambah tratamento raine nutrição balo ne be magla completo provoca moras ne bele ataka ba ya Ferrocropa ne jadi maka dalam ita kualian itu mesti tinggal atenção ai horisnya saudável kesehatan tanaman bahasa Indonesia kesehatan tanaman ini importante lah lima peranya ya ne moris dia ni fisik ne kabe dia forte para la vegetan ataku si moras ne kari hetang ataku si moras pesnya bele torera fare pel torera depois dia fila fare di dane ma presidente ma kadar ma kami colhemos tenga atenção problema ba saúde plantas ne tenga atenção dane saúde plantas ita colhe kono ba nutrição relação nutrição ho ai horis raini hotu. Wainhira hatu usa pesticida hoderega pa Ferrocropa tem que identificar o look peste camora saída mak ataca ne. Se quando ita usa de pesticida usa rega mai bela halo identificação se foi impacto ba produção Ferrocropa inclui barai nebe mak ita kuda bane. Morok sila tu pesticida sila tene oya moras ne makane. Se moras kau hama idane antau baloza kare hau sosa insecticida. Moras antau moras saída. Se bakteri tingis bakterisida se causa si cendawan anto tinggi basa fungisida di kontrol hene ba ne barak hene ba ne maka precisa ya identificação ya lapangan ne se tena agricultor se conhecimento dia se bele identifica kada oh ya morasida mane idane ha baso saida ne depois uri bele kontrol ne efektif se lai naran sociedade mai lahir resultado se lai berhasil ram siramos mo ya hanoid kan anto pesticida ne la forti se mo ki kahur tum kahar sa bele impacto mos ba ambiente também residu pesticida ne balu perigola lima ita rega kar residu mun balaran bele estraga ho waser falam micro balaran bele mate fali processo penguraian be material orgánico ne contense tamba organisme be mekane bane mate tamba causa si residu pesticida ne idane mita presida fati sa itena tos na sirene anesa mos se inseta ma estraga sira tengi ateni de inseta na house ne be nya kutuga o nya de fura ida be Ferrocropa ne se haurega Ferrocropa ne ya railaran insecticida bele kona pesticida bel tama kala ne la bele tenki buka insecticida de be maka aure kare ne bele transfer ba be jaringan tanamane to ya Ferrocropa ni sini para bel hamate ulat ne bala no la katar ki Ferrocropa la idane dene tenga atenção ya asau e kare ki hanu asu usa pesticida ne eu factor sen tenga atenção hutu se la ruma la Brasil e pesticida usa para kamus problema ta ya lingkungan Sefimo salienta maneira usa pesticida ou embara hanesan balung rega no balu karide ba Ferrocropa hun mai be atenção ba pesti nebe mak atake Ferrocropa maneira usa pesticida aplikasi ne o embara ya o hito kala sana ida fali balu rega ita rega de ida fali balu ita karide ya nyahune nemos bele sari de kari anese matau pupuk uria kapusa karya hunde ne ya tambah nya mekanisme serviços insecticida ne kan ya unrua ida kontak date ida los kontak ida sistemik kontak ni ta tengrega kona maka mate sekar insecta ne tahan okos ita rega lete kala kona ne maka metode aplikasi ne tenga atenção relação ho insecta ne se ni tahan lete maka ne aktif hela ita rega kona anto bele ne teng kontak ho insecta ni silolong Ferrocropa tahan hela maka ita rega kona ne bele mas kon nya muramba Ferrocropa tahan okos ita rega ida be ita insecta kontak ne la bele la mate ni ta rega barak moso orsida rega barak liu justu Ferrocropa ne maran tama insecta ne manas ne kon rega
pesticida tem atenção e ogos né mungkin tem que fila nosel ibu safari para mereka usi kona feukropa tahan ogos a não ser loro manas tuku ini sa ni aktivo ni sama feukropa tahan ano tereka kona jadi aturega tem atenção tempo aktivo usi se idane labele kita buka inseticida sistemik né bele rega mas ok tabele rega tahan mas os residu veneno né transfer tama baia jaringan tanaman né mesmo que ni atu subarmos você ni supa ni hambe feukropa tahan saka nene ka ia be hosarna ia residu pesticida ne bele mate ni atu subar railaram sone mate ita karimos bele kari ne hana fura dansir ne te bele ne usa kari de ni tamarailaran depois ni feukropa ne supa kari ni transfer tama jaringan. Maluk agricultor sira, maneira usa pesticida tem que haremos pesti nebe mak atake atunune pesticida nebe mak ita usa bele hamate duni peste ne duni karek maluk balu confusão atu usa pesticida ruma bele contacto técnico si direção serviço agricultura município ideia nebe mak ita bot sira helaba. Idane informação com a metodo cultivação ferrocropa local do Irmai ita serona hamuto notícia bada com a atividade geral Ministério Agricultura no Pescas hamuto com a minha beluntifa. MAP lança a utilização de tunnel cuda modo e a município Manufahe. DMPE apresenta resultado de pesquisa e a município Baucau. Notícia completa Hamuto Rohau Tifa. Ministério da Agricultura no Pescas, levou-se Direção Nacional da Agricultura e Horticultura, halau lançamento utilização de tunnel, hode cuda modo, não muda sistema tradicional, para sistema moderno, hode protege modo, os moras no peste. Atividade halau e a aldeia Loro, suco betano, posto administrativo Samivila, fulan janeiro foi na lais Objetivo husi hari tunnel atu controlo, qualidade no quantidade de modo e tempo udang. Tuer inspetor-geral MAP, Otávio da Costa Monteiro de Almeida, representa ministro MAP, Hatetan Kata. Importante tebes, o insama cabelo desenvolve agricultura e a Timor-Leste. O INSA ita desenvolve itania agricultura e Timor. Idane importante tebes tambah husi atividade de agricultura sira bele hetan rendimento. E Sorenselo, chefe grupo Hakmoton André Pereira de Souza explica. Mas que se dá o que sente no resultado, mas bem se a minha parte, agradece também bele usa o Natanel. Mesmo que se dá o que sente no resultado, a avambero nem vai restomar a atividade e a mudança e também é moderno o material Tanel. E a cerimônia de lançamento Tanel, equipa MAPMOS entrega fine modo no equipamento horticultura para membro grupo CIRA. Ministério da Agricultura e Pescas, ligou-se Direção Nacional Pesquisa e Estatística, halo apresentação para resultado pesquisa, hoje pesquisador Sira Nebemaka durante halau ona e tinan idan larang. Cerimônia halau e suku Gariwai, posto administrativo Baucau Vila, fulan dezembro foi na lais E entrevista, diretor-geral Cooperação e Desenvolvimento Institucional, César José da Cruz explica Kata. Objetivo, hoje soromuto atuare com a resultado pesquisa, bema que pesquisador sira halo ona e a município tolo. Hanesan, Baucau Viqueque nomos manatuto. E a fato em Hanesan, diretor de MPE, Deulino de Oliveira Hatetan Kata. Atividade participa máximo husi agricultor sira. No sira bele hari diretamente resultado pesquisa, bema que pesquisador sira halo ona durante tinang idan larang. Nunemos, Carlos da Costa no dar tosnain. Sente contente, tamba bele aprende ona, hoje pesquisador sira nebe maca, halo ona apresentação refere. MAP entrega conta bancária para o Grupo Juventude Horticultura e o município Covalima. Ministério da Agricultura e Pescas, levou-se Direção Nacional Agricultura e Horticultura, halau lançamento entrega conta bancária para o Grupo Juventude, nebe retan apoio fundos de transferência público e atinan rihun rua nulo recém ida, apoio para jovem sira, rodi halau atividade e área agricultura nian. Atividade halau e aldeia Lacona, suco debus, posto administrativo Suaivila e o fulan janeiro foi na lais Tuir inspetor-geral MAP, Otávio da Costa Monteiro de Almeida,
representa ministro MAP explica kata. Oportunidade idane, onde desenvolve setor agricultura e a Timor-Leste. Satinki hanesa usa oportunidade idane, tambah ta liliu iha torida kenebe setor econômico ne for contribuição para itane desenvolvimento e Timor-Leste. Nunemos, diretor Serviço Agricultura, município Covalima, Zeferino Guterres Amaral Hatete. Total fundos nebema que o governo oferece, lehose Ministério da Agricultura e Pescas, hamutu rihun sanulo resinem. Total fundos nebema que oferece o governo, lehose Ministério da Agricultura e Pescas, lehose Serviço e Esforço nebema o Ministério da Direção Nacional da Agricultura, Horticultura, halo, hamutu ia $16,000, $16,000. Cada grupo está $2,000 americanos, pode ver apoio basirnya atividade sirhanesa hoje. Nunemos, Cefe Grupo Juventude, Forrotering, Sebastião Bere, sente contente tebe so governo idanenia plano. Tamba, bele tulung ona jovencira, hodi hadia futuro. How contente sobre estado idanenia tulung ho liliba map nasional, mai município Covalima nebe sira luak tebes sira masih hanoin atau hadiah ami juventude nia futuro. Total Grupo Juventude e Horticultura nebe hetang apoio fundos ni hamutuk grupo tolu cada grupo hetang apoio montante $1 americano. Rádio ouvintes, idanemak informação balorongohin. Ita seha sorumalo e a programa agricultura, edição Tuirmai, o tópico nebela hanesan. Até próxima. Timor